Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, hoje em um horário especial, né? Depois que se tem um recém-nascido em casa, os horários todos mudam, né? Então, eventualmente, hoje estou fazendo o nosso Café com Acupuntura um pouquinho mais tarde, hoje às 11 horas, tá? Mas não pretendo mudar o nosso horário habitual, que é terça e quinta às 8 horas da manhã, tá? Mas, de qualquer forma, sejam todos muito bem-vindos a esse novo horário, tá? Esse novo horário hoje apenas, tá? Porque tivemos algumas intercorrências, tivemos que uma consulta especial com o Romeu, então não deu para fazer no horário habitual. Beleza? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre as questões energéticas e emocionais, né? Durante as os dois últimos programas, né, Café com Acupuntura, eu vinha falando sobre o raciocínio clínico de algumas patologias, né? Falamos sobre tendinite calcária, falamos sobre fibromialgia e hoje em especial, né, eu quero trazer também um raciocínio clínico, energético e emocional para a gente entender mais a respeito de algumas outras patologias. Então, se vocês tiverem alguma sugestão aí de alguma patologia que nós possamos falar hoje do raciocínio clínico dela, seja energético e emocional, tá? Mande aí que eu vou fazer, tá? Na quinta-feira passada nós falamos sobre fibromialgia e foi um Café com Acupuntura incrível. Então por isso que eu estou trazendo essas características para a gente falar mais a respeito. Tá? Lembrando que estamos com as inscrições abertas para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0 e as inscrições já passaram de 70% concluídas. Tá? Então estamos nas últimas menos de 30% de vagas restantes. Então, se for a sua hora, se chegou o seu momento de você entrar para esse curso e promover um resultado satisfatório no seu paciente, se chegou a hora de você ter os melhores resultados tratando as emoções do seu paciente de maneira profunda, né? Trazendo dessensibilizações, qualidade de vida, bem-estar, né? Auxiliando o seu paciente e sendo um acupunturista fora da curva, as inscrições estão abertas, basta você ir lá no link da minha bio e fazer a sua inscrição, que vai ser uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui. Beleza? Então, dados os recados, vou fixar aqui, tá? Fala uma patologia aí pra gente falar o raciocínio clínico. Isso. Fala uma patologia aí, que eu já fixo aqui o comentário e a gente já começa falando. Ansiedade, beleza, ótimo. Vamos falar sobre ansiedade? O raciocínio clínico por trás da ansiedade? Interessante, gostei, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. E tá, eu entro em síndrome do pânico também. Vamos trazer as duas aqui, porque como as duas são características emocionais, eu vou conseguir trazer uma visão um pouco mais profunda para vocês. Tá? E olha o que eu quero começar isso aqui de uma maneira bem profunda mesmo, né? Com algumas pesquisas recentes. Tá? Então, quando nós paramos para analisar substâncias químicas, neurotransmissores, tá? No campo físico mesmo, tá? Nós temos umas características importantíssimas que nós devemos entender. Tá? Vamos lá, primeiro, quando você tem dopamina é uma substância, né, que ela está presente, né, no nosso sistema nervoso central e ela é física. Existe uma molécula específica de dopamina, tá? E essa molécula, né, se nós injetarmos ou retirarmos a dopamina do nosso organismo, nós vamos ter reações comportamentais frente a essa característica, né? A esse evento, né, de ausência ou de excesso de dopamina. Tá? Não só dopamina, mas também o GABA, a adrenalina, a acetilcolina, a serotonina, a melatonina, o cortisol. Todas essas substâncias são substâncias físicas, tá, pessoal? São substâncias físicas, são moléculas, né, que até há um tempo atrás nós acreditávamos que essas moléculas estariam apenas no sistema nervoso central. Tá? Hoje as pesquisas já nos mostram que essas moléculas elas caem na corrente sanguínea quando elas se ligam a algum aminoácido. Olha só que interessante
Esse nível que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, se eu tenho uma dopamina, por exemplo, lá no sistema nervoso central, ela se liga ao aminoácido, ela cai na corrente sanguínea, o que é normal, né? Se esses neurotransmissores caem na corrente sanguínea, elas vão chegar em todas as nossas células. Então, vamos parar para pensar a respeito desses neurotransmissores, né? Então, serotonina, sensação de prazer, de bem-estar, a dopamina, sensação de realização, né? Quando você comemora uma conquista, adrenalina, quando você fica estressado, o cortisol também. E todas essas moléculas no sistema nervoso central, elas estão ali, né? E elas se associam muito fortemente a duas características específicas, tá? Então, quando elas caem na corrente sanguínea, todas as nossas células recepcionam, tá? Essas moléculas ali, desses neurotransmissores. Mas, em especial, né, nós temos células que têm receptores específicos para esses neurotransmissores. Em primeiro lugar, quem são? As células sinápticas. Tá? Então, quando nós temos as células sinápticas recebendo esses neurotransmissores, eles interagem ali no sistema nervoso central. E a segunda classe de células que recepcionam esses neurotransmissores, vocês sabem quais são? Olha só, quando nós temos uma dopamina, qualquer molécula, tá? Quando nós temos qualquer molécula de neurotransmissores agindo no sistema nervoso central, que eles se ligam ao aminoácido, ela cai na corrente sanguínea e todas as nossas células recepcionam essa interação, tá? Então o rim sofre, o baço sofre, o coração sofre, tá? Então se você tem um excesso de dopamina ou uma deficiência de dopamina, todas as suas células do seu organismo vai receber essas informações. Então eu já estou falando para vocês que a princípio, o que os chineses falam há milhares de anos atrás, que uma emoção gera um desequilíbrio energético, que gera uma patologia física, está sendo provado agora. Então, esses neurotransmissores que nós acreditávamos que estavam no sistema nervoso central apenas, eles caem na corrente sanguínea e trazem, né, efeitos benéficos ou maléficos, dependendo da dosagem, né? Se for uma dosagem muito baixa, uma dosagem muito alta, igual se o cortisol estiver muito alto, estresse. Se o cortisol estiver muito baixo, a dopamina estiver muito alto, então sensação de bem-estar, prazer. Então tudo isso interfere no nosso organismo e todas as nossas células são recepcionadas. Então por isso que quando nós avaliamos um padrão de desequilíbrio no nosso paciente, tá? Ali, seja energético, que nós falamos, né, do Zhang Fu, da fisiologia energética, com a visão da medicina tradicional chinesa, nós estamos falando de uma cascata de hormônios e neurotransmissores que acontece no sistema nervoso central e que causa um desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio energético pode chegar numa patologia física. Isso é fantástico demais, pessoal. Isso é fantástico demais. Tá? Isso faz os meus olhos brilharem quando a gente vê esses níveis de interações. E aí, eu venho falando, né, que essas substâncias, elas interagem no sistema nervoso central, né, e elas têm uma ligação muito próxima, primeiro com as sinapses, né, com as células cerebrais, né, e segundo, com as células imunológicas. Por isso que quando nós temos alguma alteração mental, consciencial, temperamental, emocional, nós temos uma deleção da nossa imunidade, porque essas células recepcionam essas alterações neuroendócrinas, causando então alteração nas questões, nos leucócitos, dos macrófagos e nas células de defesa. Pessoal, faz sentido isso para vocês? Eu quis começar nosso Café com Acupuntura hoje, em especial nesse horário, né? Justamente, né, porque foi uma sugestão de vocês falar sobre ansiedade e síndrome do pânico. Então nós precisamos entender esse processo. Porque se nós temos um mecanismo neuroendócrino acontecendo no nosso sistema nervoso central e que causa esse desequilíbrio orgânico,
e que vai chegar no desequilíbrio físico. Então, se nós quisermos falar de ansiedade, nós temos que entender desse padrão de desequilíbrio primário. Desse padrão de desequilíbrio primário. E nós temos que entender que a ansiedade, ela está no meio do caminho. Olha que fantástico. Que quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando do meio do caminho. Porque antes dela nós temos uma alteração neuroendócrina acontecendo. E essa alteração neuroendócrina já fez sofrer as suas células cardíacas, que pode gerar patologias físicas. Quais são as patologias físicas que a ansiedade pode desencadear? Hipertensão arterial, alterações cardiológicas, hiperidrose por conta da ascensão da energia Yang, que aumenta a sudorese do corpo, dores no punho, alterações de fala, taquilalia, dislalia, dislexia, gagueira. Show? Então, olha, que incrível que nós estamos falando de algo intermediário que pode chegar na ponta final, que é os desequilíbrios físicos, mas que tem algo emocional por trás, gerando essa cascata de hormônios e neurotransmissores que são a raiz do problema. Aí eu pergunto para vocês, como vocês querem tratar a ansiedade? Como vocês querem reequilibrar uma hipertensão arterial? Como vocês querem reequilibrar uma hiperidrose no paciente? Como vocês querem reequilibrar as questões físicas do seu paciente? Ah, professor, e a síndrome do pânico? Então, olha só, estamos falando de algo intermediário também, de insegurança e medo, que também vem por conta de uma característica neuroendócrina de liberação de hormônios estressores que geram um comprometimento orgânico nos rins, que pode chegar então à insegurança e medo, e a insegurança e medo pode gerar síndrome do pânico, que também pode comprometer o físico, gerando dores no joelho, dores na lombar, alterações nas gônadas, alteração em toda a coluna, predisposição a cálculos renais, infecções de urina. Independente de qual emoção seja, todas elas nós temos uma complicação das nossas questões imunológicas. E se a nossa imunidade abaixa, o nosso sistema de defesa fica pior. E se o nosso sistema de defesa está pior, o que nós geramos? Nós geramos um comprometimento imunológico. Nós facilitamos, nós abrimos o nosso corpo para a entrada de fatores patógenos externos, que são preditores de patologias. Show! Começou a ficar bom. Então agora nós precisamos entender a raiz do problema. E hoje nós estamos falando sobre ansiedade e síndrome do pânico. Geralmente elas podem estar associadas? Geralmente elas estão associadas. Ah, agora a coisa começa a ficar bonita. Por quê? Porque aqui, ó, eu quero fazer algo diferente hoje. Eu vou fazer um iceberg gigantesco aqui, para nós entendermos esse processo. Se o nosso paciente chega no nosso consultório para tratar com acupuntura, com quadros de ansiedade e pânico, isso aqui é a ponta do iceberg. É o que ele nos fala, é o que ele veio buscar o tratamento.
Exatamente, normalmente estão associadas. Temos água controlando o fogo e deficiência de água não consegue controlar o fogo e aí vem a crise, exatamente. E às vezes o paciente não sabe diferenciar, né, a crise de ansiedade com a crise de pânico. Ele não sabe diferenciar a crise de ansiedade com a crise de pânico. Mas a realidade é essa, que o paciente chega para tratar isso aqui. E geralmente quando ele chega para tratar isso aqui, ele pode então ter associado hipertensão arterial, que nós já falamos, hiperidrose. O paciente pode ter um quadro de dor lombar ou na coluna, em geral, em especial na lombar. Pode ter dor no joelho. Pode ter alteração metabólica, em especial, né, de disfunções sexuais. O paciente pode ter um compilado de sintomatologia associada. Então, por isso que quando o seu paciente chega no seu consultório, e aí vem a maior dificuldade do acupunturista, porque eu falo isso com propriedade, porque foi uma dificuldade minha mesmo. Quando eu estava no ambulatório, o paciente chegava e ele falava para mim, nossa, eu tenho enxaqueca, eu tenho cefaleia, eu tenho sinusite, eu tenho constipação intestinal, eu tenho alteração visual, eu estou perdendo a audição desse ouvido, eu estou com fungo na unha, as minhas unhas são quebradiças, eu estou com insônia, eu estou com ansiedade, eu tenho muitas varizes, eu tenho diabetes, eu tenho colesterol alto, eu tenho hipertensão arterial. É ou não é assim que o paciente chega? Ou se o paciente chega só, nossa, eu só tenho dor lombar, não tem mais nada. Eu durmo bem, dorme mesmo, eu como bem, come mesmo, eu faço atividade física e faz mesmo. Os pacientes de vocês é assim? Ele chega só com uma queixinha? Ou ele chega poliqueixoso? Ele chega com várias características. E aí o acupunturista fica perdido, querendo tratar tudo de uma vez. E impossível nós fazermos um reequilíbrio, nem se nós tivéssemos uma varinha mágica e batesse e falasse assim, pronto. Nem se fosse assim, nós conseguiríamos reequilibrar o nosso paciente. Primeiro, porque nós vivemos num mundo sedentário. Nós vivemos em um mundo onde a alimentação é rápida, processada e, de preferência, de péssima qualidade. Nós desembrulhamos mais do que descascamos. Tá? Nós não temos um ar de qualidade para nós respirarmos e muitos pacientes, quiçá 99,9%, para não ser exagerado, não respiram bem. Para não falar 100% dos pacientes têm alterações emocionais. Quem aí for capaz de me apresentar um paciente, ou seja, essa pessoa que não tem nenhuma alteração emocional, me apresente, por favor, que eu quero conhecer. Vai virar um estudo de caso meu. Quem aí não tem nenhuma alteração emocional? Que você tem mais de ano que não sabe o que é sofrer uma crisezinha de ansiedade, uma insatisfação, uma frustração. Nós estamos o tempo inteiro nos desequilibrando emocionalmente. E isso é necessário, porque o desequilíbrio emocional nos traz um processo evolutivo. Por isso que todo mundo tem alteração emocional. Mas no mundo que nós estamos vivendo, de muita tecnologia, de muita informação, de informações por milésimos de segundos, essas emoções estão ficando aprisionadas no sistema límbico, gerando patologias emocionais. Tanto é que uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde já mostra que 86% da população brasileira sofre de algum transtorno emocional. Olha que interessante.
Então, existe alguém equilibrado? Não. Então, o nosso paciente ele chega no consultório de qual forma? Extremamente poliqueixoso. Ele tem dor no calcanhar, ele tem dor de cabeça, ele não dorme bem, ele tem uma dor no joelho, ele, às vezes, né, ele tem varizes, às vezes ele tem peridrose, às vezes ele tem asma, às vezes ele tem bronquite, às vezes ele tem alergia de pele, às vezes ele tem sinusite, e por aí vai. Os nossos pacientes chegam com a salada mista. Por que eles chegam com a salada mista? Porque eles têm padrões de desequilíbrios orgânicos. E por que eles têm padrões de desequilíbrios dos órgãos e das vísceras? Como eu expliquei lá no início da nossa aula de hoje. Do início da nossa aula de hoje. Mecanismos neuroendócrinos caem na corrente sanguínea e geram alterações orgânicas. Então, o que os chineses falam? Que uma emoção gera um desequilíbrio energético que gera uma patologia. Hoje nós já entendemos isso. Que neurotransmissores se associam a aminoácidos, caem na corrente sanguínea e chegam em todas as células. Então a sua ansiedade, a sua euforia cai na sua corrente sanguínea em forma de molécula física. Isso não é espiritual, isso não é metafísico, é físico. Cai na sua corrente sanguínea, chega lá no coração, altera o padrão frequencial do coração. O seu medo e a sua insegurança atinge as amígdalas do sistema nervoso central, liberando o cortisol, liberando a adrenalina, que vão se ligar a aminoácidos, cair na sua corrente sanguínea, vão lá no seu rim, na sua bexiga e gerar um desequilíbrio frequencial no seu rim, na sua bexiga. O seu momento de insatisfação e de tristeza vai gerar interferência no seu sistema límbico, que vai gerar uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão cair na corrente sanguínea, chegar lá no seu pulmão e no seu intestino grosso, gerando um padrão de desequilíbrio energético. E se não for corrigido, gera um padrão de desequilíbrio físico, podendo gerar uma constipação intestinal, podendo gerar uma bronquite, podendo gerar uma sinusite, uma gripe, um resfriado, qualquer patologia desses desequilíbrios. E os chineses falam isso há 10, 20 mil anos. Isso faz sentido para vocês, porque isso me brilha os olhos. Entender esse processo. E aí, se o seu paciente chega com todas essas características físicas para tratar, ele já está na ponta do iceberg. O seu paciente chegou com ansiedade ou com pânico para ser tratado, já está na ponta do iceberg. Por quê? Porque abaixo disso aqui, ó, nós já temos um desequilíbrio no Zhang Fu, nos órgãos e nas vísceras. Se for um caso agudo, de ansiedade aguda, o coração e o intestino delgado está comprometido. Se for uma síndrome do pânico aguda, o rim e a bexiga estão comprometidos. Mas dificilmente a gente pega pacientes com quadros agudos. Então, geralmente, os 5 elementos, os 5 movimentos, né, estão comprometidos. A água não está dominando o fogo está consumindo muito metal, o metal em desequilíbrio não está dominando a madeira ou está cortando muito a madeira. Isso gera as patologias físicas. Tá aqui, ó. E aí, o acupunturista tradicional, aquele bom acupunturista mesmo, que ele sabe avaliar pulso, sabe avaliar língua, sabe avaliar todas as características energéticas do seu paciente, sabe fazer uma boa anamnese, ele vem aqui e trata aqui. Trata aqui. Acupunturista tradicional. Parabéns. Show de bola. Entrega um resultado para o paciente dele. O paciente elogia ele, indica ele para mais profissionais.
Mas aí existe uma segunda característica. Porque como eu comecei a aula falando sobre essas características de hoje, esses padrões de desequilíbrios energéticos vêm por conta de um desequilíbrio mental, temperamental. Vem por conta de um desequilíbrio emocional. Por conta de um desequilíbrio emocional. Aí entra o acupunturista fora da curva. Aquele profissional muito mais excelente. Um profissional que tem um olhar de águia para entender o seu paciente de maneira muito mais profunda. E aí ele consegue, não só através do diagnóstico energético, mas através de um diagnóstico constitucional, entender qual que são os padrões de desequilíbrios mentais, temperamentais e emocionais do seu paciente, que são a raiz do problema, a fonte geradora dos desequilíbrios energéticos que estão gerando as patologias. As patologias. E é nesse nível aqui, ó, que eu quero que vocês estejam. Que vocês estejam. Porque o constitucional, a tipologia física do nosso paciente, ela é moldada lá no momento da concepção. Ela é moldada lá no momento da concepção. E quando ela é moldada lá no momento da concepção, ela forma o temperamento. E esse temperamento, então, é possível ser avaliado através da constitucional, que mostra um local que tem facilidade de ser o padrão de desequilíbrio. Então, cada um de nós, temos um padrão de desequilíbrio, um local específico, né, de um padrão de desequilíbrio que nós podemos gerar patologias. Eu, particularmente, tenho uma tipologia muito metal. Então, quando eu desgasto as minhas energias, quando o meu emocional, o meu mental não está forte o suficiente, eu não estou gerando um autocontrole mental e emocional, eu tenho um padrão de desequilíbrio no elemento metal e essa cascata de hormônios e neurotransmissores lá no sistema límbico chega e desencadeia um processo de desequilíbrio energético no órgão e na víscera, no pulmão e no intestino grosso. Isso favorece, então, quadros patológicos, como sinusite, rinite, alergia de pele, dermatites, psoríase, bronquite, asma para quem tem asma, gripes, resfriados, rouquidão. Tá fazendo sentido isso para vocês? E o paciente ansioso, ele tem a mesma característica. A ansiedade dele vem por conta de um desequilíbrio no coração e no intestino delgado, que vem por conta de um mental, de um temperamental, de um consciencial, de um emocional, gerado por um local de menor resistência, de uma tipologia fogo, que gera, então, essa cascata de hormônios e neurotransmissores que vão cair na corrente sanguínea, comprometer o coração e o intestino delgado, aumentando a energia yang, que vai chegar ali na mente, gerando um quadro de ansiedade. E como esses fatores, eles não são isolados, nós temos, então, um quadro de ansiedade por conta de uma ascensão da energia yang. E quando nós temos uma ascensão da energia yang, consequentemente, nós temos um consumo da água e um consumo do elemento metal.
Por isso que a ansiedade geralmente vem associada a outros fatores, principalmente com tristeza, com opressão torácica, com síndrome do pânico, que também pode consumir a madeira gerando insônia, gerando cefaleia e interferindo na terra, na busca por alimentos mais doces, mais calóricos, gerando estagnação de energia e a pessoa fica com alterações de estagnações metabólicas, acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma. Professor, a ansiedade pode causar desequilíbrio no hormônio da tireoide? Com certeza, porque a mentalidade que gera alterações neuroendócrinas cai na corrente sanguínea e interfere não só nos órgãos e nas vísceras, mas também nas glândulas excretoras. Gônadas, tireoide, adrenal, suprarrenal. Vocês conseguem entender que o melhor tratamento é tratar a raiz do problema? É tratar as emoções? Se você gera um autoconhecimento e gera um autocontrole das emoções, você definitivamente está trazendo um reequilíbrio orgânico para o seu paciente. Um reequilíbrio orgânico. Tudo acontece no sistema nervoso central. Pessoal, quando eu falo que tudo acontece no sistema nervoso central, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Quando você tem uma dor no pé, uma dor no ombro, uma dor de coluna, onde está doendo? Sabe onde dói? No reconhecimento do sistema nervoso central. No reconhecimento do sistema nervoso central. Se eu pegar um aparelho de TENS ou um eletroestimulador e eu tenho uma dor no cotovelo, eu posso ligar o eletroestimulador lá no pé, que eu vou conseguir modular essa dor. Por quê? Porque é um estímulo no sistema nervoso central. Lógico, se você pegar no local, você está ativando dermátomos e miótomos associados. Por isso que tem paciente que fratura o pé esquerdo, engessa o pé esquerdo e você consegue atender ele no pé direito, por causa da simetria corporal. Tá fazendo sentido isso para vocês? Sim ou não? Perfeito. Aí, ó. A Sâmia. Tenho atendido muitos pacientes com fibromialgia. Sâmia, na quinta-feira passada eu fiz um café com acupuntura dessa mesma forma, falando só sobre fibromialgia. Me mande um direct que eu te mando essa aula para você assistir. Vai te ajudar e muito. Vai te ajudar e muito. E se você quiser ir além de só assistir uma aula e levar os melhores resultados do seu paciente, eu te convido a entrar para o curso de acupuntura na inteligência emocional 2.0. Por quê? Porque ele vai promover uma limpeza, uma dessensibilização emocional. De que forma? Dessensibilizando as emoções desde o mental e o temperamental e o emocional da consciência. Fazendo com que essa dessensibilização, essa limpeza emocional ocorra desde o período que você recepcionou as primeiras emoções que você vivenciou quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Por conta das emoções que a sua mãe vivenciava, caía lá no sistema nervoso central, gerando uma ligação com o aminoácido, caía na corrente sanguínea era bombeada pelo seu coração, que passava para o feto através do cordão umbilical, da placenta e chegava até o coração da criança. Nós carregamos alterações emocionais. Desde o momento da nossa concepção. Desde o momento que juntou um óvulo e um espermatozoide e gerou um novo ser. A partir desse momento você já carrega alterações emocionais. E você pode limpar isso através de uma metodologia específica que a acupuntura permite você acessar e limpar essas emoções. Não só essas emoções, mas todas as emoções que você vivencia dia após dia. Tanto é que nós temos um aluno aqui, o André.
ele tem usado bastante essa metodologia, usado muito a dessensibilização gestacional, e ele tem percebido que usando, olha só, usando 30 minutos dessa metodologia com a acupuntura, ele conseguiu perceber que dos 10 primeiros minutos, a cada 10 minutos, está correlacionado a um trimestre da gestação. Olha que maluquice. Olha o que a acupuntura é capaz de fazer. Olha o resultado que você pode entregar para os seus pacientes. Coisa que ninguém está fazendo. É sua oportunidade. Essa é está aberta a nossa última turma de acupuntura na inteligência emocional 2.0 desse ano. A hora é agora. Entra para essa turma, devora o curso até o final do ano e comece 2024. Não deixa para 2024, não. Entra em 2024 já com o pé direito, já dominando técnicas que vai gerar o melhor resultado para o seu paciente. Esse é o momento. Está nas suas mãos a oportunidade de você entregar os melhores resultados para os seus pacientes. De você conseguir trabalhar as emoções de forma profunda. Não é só aplicando o Intan e VG20 com eletro, não. Não é só usando linha da calmaria mental, não. Não é só usando o triângulo de Buda, não. Não é só usando o triângulo, né, da sinusite, não. É muito mais do que isso. É você transformar a vida do seu paciente. É você mudar o conceito dele sem precisar falar nada. Usar apenas as agulhas como veículo para você transformar a vida do seu paciente. O seu paciente virar para você e falar assim: nossa, hoje eu percebo que eu sou outra pessoa. Você mudou a minha vida. Então, pessoal, essa é o nosso convite para você hoje. Vai, convide seus colegas. Entrem para o curso de acupuntura na inteligência emocional 2.0. Está com valor promocional. Valor promocional. R$2.000 de desconto. R$2.000 de desconto. E você vai levar inúmeros bônus. Só de bônus dá mais de R$6.000 que você não vai pagar por isso. Entra para o curso de acupuntura na inteligência emocional 2.0 agora. Esteja preparado. Atenda os seus pacientes. Transforme a vida dos seus pacientes. Não tem preço nenhum que pague. Não tem preço nenhum que pague o seu paciente virar para você e falar assim: você transformou a minha vida. Eu sou outra pessoa hoje. Ah, dor lombar, cefaleia, enxaqueca, isso se torna café pequeno. Perto dessa transformação que você vai precisar. Que você vai promover, né? Mais ainda, é a chance de autotransformação pessoal. É a sua chance de autotransformação pessoal. Qual que é o custo de você não ter essa técnica na sua mão? Você parou para pensar? Que mais do que o preço que você vai pagar no curso, é o preço que você vai pagar por não ter o curso e os pacientes chegando para ser atendidos por você e você não dominando essa técnica? E você não conseguindo entregar esse resultado para ele? Eu tenho certeza que vai ficar martelando na sua cabeça cada paciente que chegar. Você vai olhar e falar: nossa, realmente usar a acupuntura na inteligência emocional nesse paciente iria transformar a vida dele. Iria transformar a vida dele. Então, a sorte está lançada. Se for o seu momento, eu te aguardo do outro lado, tá? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do curso, a respeito de qualquer coisa, me chame no direct, que eu esclareço todas as dúvidas de vocês, tá? E então, estamos nas últimas vagas para o curso de acupuntura na inteligência emocional. Nós temos apenas menos de 30% das vagas. Tá? Mais de 70% já foram preenchidas. Então, se for a sua hora, me chame no direct que eu te mando o link para você entrar para o curso de acupuntura na inteligência emocional e transformar a vida dos seus pacientes. Mais do que isso, eu quero o seu feedback. Você mandar um direct para mim, mandar uma mensagem falando: professor, olha o resultado com essa paciente. Olha o resultado com esse paciente. Olha, o André tá aí, ó, faça esse curso, é maravilhoso. Não sou eu que estou falando. Não sou eu. Eu, quando tive o contato com essa metodologia a primeira vez, eu fiquei
maluco. Eu fiquei maluco. Quando eu levei isso para os meus atendimentos, eu fiquei mais maluco ainda. E quando eu coloquei isso dentro de cursos presenciais e que eu via acontecendo a mesma coisa, aluno por aluno, porque nos cursos presenciais todos os alunos fazem a teoria e a prática, são submetidos a toda essa linha terapêutica. Você vê acontecendo ali, dia após dia, não tem preço que pague. Não tem preço que pague. Certo, pessoal? Então é isso aí. Aguardo vocês, tá? Quem for hora, é agora. Aproveita, entra para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, aproveita esse desconto, tá? Estamos nas últimas inscrições. Qualquer dúvida, é só me chamar no direct. Ah, professor, eu quero saber se tem isso no curso, se eu vou aprender isso, se eu vou aprender aquilo. Me chame no direct que eu te mostro tudo que tem e você pode tomar a sua melhor decisão e estar conosco nessa jornada, porque juntos nós somos mais fortes, mas de mãos dadas nós seremos imbatíveis. A minha mão está estendida para vocês, cada um de vocês aí agora, para vir conosco. No mais, até mais. Um grande abraço. Quinta-feira, às 8 horas da manhã, nós voltamos com o Café com Acupuntura. Tá? Hoje foi um dia excepcional. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.